Muito obrigado por visitarem a coleção de instrumentos de otorrinolaringologia nesta sala do Museu da Universidade de Lisboa. Esta coleção de instrumentos resulta de um projeto pedagógico desenvolvido entre a Clínica Universitária de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Lisboa e os seus estudantes ao longo de vários anos, e esta é apenas uma das faces mais visíveis deste projeto. Entretanto, vale a pena olhar de uma perspectiva ainda mais alargada. Os antigos já tinham a noção de que o ouvido era uma série de canais e câmaras, e Galeno, considerado o pai da medicina, um século e pouco depois de Cristo, designou labirinto a todo o sistema de canais que se misturam a nível do ouvido e que é cóclea, os canais semicirculares. A palavra labirinto vem da noção do labirinto de Creta, uma civilização que precede a civilização grega. A história foi evoluindo, conheciam-se pormenores anatómicos, mas que levam um impulso extraordinário na altura da Renascença. Temos aqui um desenho dos livros de Leonardo da Vinci, em que ele, preocupado na dimensão artística, estava a definir a proporção e o posicionamento do pavilhão auricular na face e na cabeça. Esta necessidade de aprofundar o conhecimento anatómico, desencadeado pelo movimento artístico, vem contaminar e vem contagiar os anatomistas da altura, porque os próprios artistas e escultores também iam aprender anatomia. E, um pouco relacionado com este movimento, aparece a grande contribuição dos anatomistas do século XVI, que vão descrever exaustivamente o ouvido, vão começar a pensar nas funções destas cavidades e destes orifícios todos. Mas, no fundo, no século XVI, em termos de atos médicos, a única coisa que se faziam eram as drenagens dos abscessos. As otites, as infecções do território do otorrino, uma vez em fase descontrolada, iam provocar complicações mortais e levavam a soluções drásticas, tentativas de soluções drásticas, como por exemplo, nesta pintura do século XVI, vê-se um cuidador a fazer uma incisão a nível da mastoide para drenar o pus, provavelmente para salvar a pessoa. E aqui, na estante, se repararem, há toda uma secção que está assinalada que descreve um pouco de etapas principais na evolução da própria atividade cirúrgica do ouvido. Dá-se início a uma área do conhecimento que é a otologia. Começamos com o canto esquerdo da estante e vamos observar dois instrumentos. Por um lado, um sistema de iluminação, um espelho côncavo com um orifício no meio, para permitir o aumento da iluminação, adaptado a um espéculo, que é um meio espéculo, articulado com uma lente para aumentar a imagem, e ao lado temos um instrumento que marca definitivamente que se trata de um instrumento do século XIX. Porque o espéculo auricular é um espéculo nasal, bivalve, em que esta forma de espéculo vem de muitos séculos atrás e era assim o espéculo nasal, o espéculo do ouvido. Podemos ver e imaginar o que seria a observação de um doente do ouvido nessa altura, e estamos a ver aqui numa maior ampliação este espéculo que o médico segura e, ao fazer pressão no cabo, abre ligeiramente este espéculo. E foi preciso esperar, em pleno século XIX, é que se dá início à descoberta de uma coisa tão simples, que foi
separar, retirar os instrumentos, o cabo e transformar numa peça cilíndrica e que progressivamente se vai transformar num espéculo cônico. Os espéculos inicialmente eram cilíndricos, que só permitiam expor a parte mais externa do canal, mas à medida que se vai compreendendo melhor, vão-se fazendo espéculos que se podem introduzir mais profundamente e como na primeira fase a iluminação era bastante deficiente, são criadas múltiplas soluções para permitir iluminar melhor, para permitir manipular instrumentos. Então, este espéculo auricular, que é um vulgar funil que se observa em qualquer gabinete de consulta de otorrino hoje em dia, tem origem séculos atrás e vai evoluindo. Ainda hoje, quando se olha para este instrumento tão simples, nós vamos encontrar modelos, ou que o material é diferente, hoje em dia em plástico disposable, o próprio formato, o contorno, o diâmetro, tudo pequenas alterações que vão sendo introduzidas progressivamente e que mostram como que todas as gerações vão tentando introduzir alterações para facilitar e aumentar a visualização da patologia do canal auditivo externo. Vou chamar a atenção para este estojo lindíssimo que tem um instrumento que no fundo é um otoscópio que precede a iluminação elétrica. Designa-se por auriscópio. Foi inventado por este Sr. Brunton em 1965 e este exemplar, se observarem no estojo, tem o símbolo da Real Escola Médico-Cirúrgica. Tem esquema, percebe-se que a luz entra lateralmente, é refletido por um espelho, existe um orifício neste espelho refletor que permite ver o interior. O espírito do auriscópio vai ser, assim como o espelho frontal foi revolucionado com o aparecimento da luz elétrica, o mesmo se vai passar com este instrumento, que se vai transformar e dar origem ao que hoje chamamos um otoscópio. Ainda nesta estante vão encontrar uma série de otoscópios, primeiros modelos, e com cabos e sistemas elétricos já, e que vão evoluir progressivamente para um instrumento que existe hoje em dia, que é o designado teleotoscópio, que no fundo é um endoscópio curto e que permite ter uma abertura de imagem muito grande. Aqui temos alguns dos primeiros instrumentos da cirurgia do ouvido. Ainda hoje, se ouve falar nesta expressão. Quando eram crianças, foram várias vezes ao médico e picavam os ouvidos. É um instrumento, neste caso com um cabo ou de osso de baleia ou de marfim, e que são pontiagudos e que permitiam, na fase mais aguda da otite, naquela fase mais dolorosa, puncionar e drenar o pus acumulado e que fazia pressão dentro da caixa do tímpano. Estes instrumentos eram esterilizados apenas com uma lamparina, no fundo. Isto era o exemplo do que se podia fazer. Por um lado eram as drenagens da mastoide e por outro lado o picar os ouvidos, e pouco mais se poderia fazer. E aqui aparece, a seguir ao auriscópio de Brunton, aparece este instrumento que se é o designado otoscópio pneumático, que já é um instrumento que se aproxima muito das potencialidades do que nós temos hoje em dia. Espéculos que mudavam de calibre, a extremidade é uma extremidade boleada para não magoar o canal e que tinha uma lente que permitia aumentar a imagem, uma lente na extremidade do próprio espéculo, e tinha um terminal que ligava a possibilidade de introduzir, de aumentar e diminuir a pressão sobre o tímpano. Isto era muito importante porque com este espéculo a selar praticamente o canal, era possível aumentar a pressão e ver o movimento da membrana do tímpano. Estes princípios todos que já existiam neste instrumento chamado espéculo de Siegel no século XIX.
Aqui neste caso, observamos a primeira geração de otoscópios de luz elétrica, em que é muito curioso ver como é muito parecido com o que nós temos hoje, mas só que tinham todo o volume que era obrigado pela necessidade da eletricidade e já permitia, mudando a posição desta lente, introduzir instrumentos e fazer pequenos gestos cirúrgicos através do otoscópio. É de notar o construtor destes primeiros otoscópios, aqui neste caso da empresa que produzia os instrumentos de endoscopia da urologia. A American Cystoscopy acaba por ter um papel fundamental na construção dos primeiros otoscópios e mostra o avanço que a urologia tinha perante todas as especialidades médicas na área da iluminação e da endoscopia. E aqui temos a evolução natural do otoscópio. Desde os primeiros modelos, muito volumosos e pesados, passamos para modelos com uma ergonomia mais confortável para o médico, com iluminações mais poderosas, com aumentos maiores, com baterias neste caso já recarregáveis e que vem culminar na geração atual do teleotoscópio. O teleotoscópio acaba por ser um instrumento que permite ver muitíssimo bem, não permite manipular os instrumentos como permitiam estes otoscópios mais antigos, mas tem um impacto extraordinário, que é sobretudo no ensino, pois permite ligar uma máquina fotográfica ou uma câmara de vídeo e produzir uma imagem com uma largura de campo enorme, muito alta definição e que veio revolucionar totalmente o ensino da otoscopia no curso de medicina. Este instrumento acaba por popularizar o conhecimento da otoscopia, de modo que saímos de uma geração em que só o otorrino fazia otoscopia e hoje em dia todos os médicos, todos os estudantes de medicina, quando saem do curso, sabem fazer otoscopia. Vale a pena olhar para uma coisa que hoje nem damos valor, que são as cânulas de aspiração do ouvido, descartáveis, abrimos um pacote, deitamos fora e não conseguimos, provavelmente, imaginar o trabalho que deu chegar a este ponto. Encontramos, quando olhamos para trás, vamos encontrar os precursores desta cânula de aspiração. Demorou quase um século a pegar nas agulhas, a criar uma adaptação, a criar a curvatura, arranjar maneira de limpar o interior da cânula, a dobrar até em pequenas molas flexíveis para criar uma certa curvatura para permitir a aspiração, os encaixes no próprio sistema de aspiração, a articulação com os outros instrumentos e, no fundo, tudo isto demorou quase um século e meio ou 2 séculos a chegar a esta fase da cânula de aspiração disposable. É bem uma ótima oportunidade de ver como o progresso é feito de pequenos gestos, de pequenas alterações, de pequenas sugestões que as sucessivas gerações de utilizadores vão fazendo. E de repente aparece um instrumento fantástico, idealizado no início do século XX e que entra na prática clínica no meio dos anos 50, o microscópio cirúrgico. O microscópio cirúrgico que se usa em medicina foi iniciado justamente pela necessidade a nível do otorrino de arranjar um instrumento que permitisse operar o ouvido sem lesar o nervo facial. É justamente para ver melhor que se foi criado o microscópio cirúrgico. Hoje em dia é utilizado por muitas especialidades, mas parte justamente desta necessidade de isolar e de monitorizar o nervo facial na cirurgia do ouvido. Quando se olha para os instrumentos, podemos imaginar como que a melhoria da observação através do espéculo, a tentativa de arranjar soluções para manipular os instrumentos, vão criando várias soluções. Instrumentos antigos são adaptados às novas condições,
as pinças, os instrumentos de preensão, tudo se vai modificando e aparece uma mudança muito grande, que é quando olhamos para uma pinça que abre muito, não passa no canal. E um dos aspectos que foi ultrapassado mecanicamente foi levar a articulação entre os dois braços da pinça para junto quase à extremidade final, para que pudesse entrar no canal e se pudesse manipular o instrumento. É curioso ver como que a própria necessidade vai criando novas soluções. Este conjunto de instrumentos tem um valor simbólico muito rico. São os instrumentos do professor José Novo Leitão da microcirurgia do ouvido. O que o torna ainda mais especiais é que são instrumentos feitos por ele ao longo do tempo e, no fundo, havia toda a necessidade de criar instrumentos para poder executar os gestos cirúrgicos apoiados nesta grande revolução que tinha chegado ao otorrino, que era a utilização do microscópio cirúrgico. Estes instrumentos ainda têm a peculiaridade de ter sido feitos, muitos deles aperfeiçoados dentro do navio. Isto porquê? Porque o professor José Novo Leitão era um médico da Marinha, um distinto otorrinolaringologista da carreira da Marinha e que foi chamado pela Faculdade de Medicina de Lisboa para tomar conta da cadeira de otorrino do Hospital Santa Maria da Faculdade de Medicina de Lisboa. E estes instrumentos, quando digo que foram feitos dentro do navio, porquê? Porque foi nas suas viagens, quando passava bastante tempo dentro do navio, que com a ajuda do torneiro mecânico que todos os navios de guerra têm para, se for necessário, em caso de necessidade, poder construir uma peça que falte num barco, nas horas vagas iam trabalhando e iam fazendo estes instrumentos. Nota-se mesmo que é de uma fabricação caseira e simboliza toda a curiosidade, o espírito criativo, a persistência, a própria tentativa de ultrapassar obstáculos, de desenvolver novas ideias, que, no caso do professor Novo Leitão, foi um exemplo e que nos marca ainda hoje. O professor Novo Leitão foi o introdutor da microcirurgia do ouvido em Portugal. Ele visitou vários centros nos Estados Unidos, conviveu com no fundo, os primeiros grandes cirurgiões da microcirurgia do ouvido e trouxe a técnica para Portugal e, ao longo dos anos, foi a desenvolvendo. Sendo uma pessoa com uma experiência clínica no ouvido invejável, um dos grandes cirurgiões da cirurgia do ouvido a nível do mundo. Se olharem por trás destes instrumentos, na mesma estante, vão encontrar alguns instrumentos curiosos. Tem uma espécie de um balão, que é uma pera, chamada pera de Politzer, que no fundo é um balão que permite insuflar ar, que se utilizava adaptado a uma das narinas e se conseguia aumentar a pressão e tentava-se ver se conseguia passar a trompa de Eustáquio e se observava o tímpano e a sua mobilidade. Depois tem, ao lado, um braço do microscópio cirúrgico. Simboliza uma coisa extraordinária. Foi o microscópio cirúrgico que permitiu, pela primeira vez, no fundo, registar as imagens diretamente. Permitiu fotografar, permitiu filmar. Neste caso está adaptado a uma câmara de uso caseiro e que era feita em película e a película tinha que ir para um país estrangeiro para ser revelado e voltavam um mês depois revelado. Não era fácil, as imagens não são fantásticas, mas representa um avanço extraordinário porque permitia pensar na dimensão do ensino. A articulação do microscópio com estes meios de registro foram fundamentais para a formação dos médicos que viriam a seguir. Ao lado está um pequeno aparelho, que os mais antigos se lembram, que permite
ter uma noção tridimensional. E logo desde o princípio, através do registro de microscópio, tiravam-se fotografias e utilizava-se estes dispositivos para, com visão binocular, criar uma imagem com profundidade de campo e, neste caso, há uma série de cartões com as várias técnicas cirúrgicas efetuadas, de modo que quem estivesse em fase de aprendizagem pudesse compreender melhor o que se passava. Este tipo de imagens e a possibilidade de registro torna-se possível justamente pelo microscópio cirúrgico. Desde o princípio, as sucessivas gerações de médicos compreenderam e tentaram melhorar as formas de registro das imagens. Ainda temos aqui este desenho que mostra um sistema de gravação de imagem ainda numa época em que não tinha sido inventada a luz elétrica. Depois temos carimbos que tentavam sistematizar o que se observa a nível das alterações. Depois aparece o registro fotográfico. Primeiro a preto e branco, depois a cores. O slide, que hoje em dia, se mostrar a algum colega mais novo, acabam por nem o ter visto nunca. O filme, quer os slides, quer os filmes, quer as fotografias, iam para revelar. Nos casos, eram revelados no país, noutros casos tinham que ir para o estrangeiro. E de repente aparece o vídeo. Aqui está a primeira câmara de vídeo adquirida pelo professor Mário André e pelo professor Novo Leitão, só que é uma câmara de vídeo a preto e branco. E de repente aparece uma câmara de vídeo a cores. Estávamos a entrar numa época já mais próxima da atualidade. Do lado esquerdo, vemos a importância que o microscópio cirúrgico teve, porque permitiu articular estes instrumentos de gravação de imagem, neste caso ligado a uma câmara de Super 8, no fundo, num filme, que ia para revelar e voltava um mês depois de onde tivesse sido para ser revelado. Nesta época, com o microscópio e todo o fascínio do pormenor que era possível chegar com o microscópio cirúrgico, que a contribuição do professor Mário Andrea se focou muito na área do ouvido, em termos da anatomia cirúrgica do ouvido. Era uma escala que ninguém estava habituado. E no Instituto de Anatomia, o professor Mário Andrea, com uma enorme equipa de colaboradores que ele conseguia reunir devido à sua personalidade, foram desenvolvendo muito e foram conhecendo a anatomia cirúrgica da caixa do tímpano e a anatomia cirúrgica do ouvido de uma forma fantástica, de tal forma que ainda hoje os seus trabalhos são clássicos, quer para a microcirurgia do ouvido convencional, quer para a moderna cirurgia endoscópica do ouvido. Estes trabalhos sobre a anatomia cirúrgica do ouvido acabaram por ser a espinha dorsal de um curso de pós-graduação, que era um curso prático de microcirurgia do ouvido, que chegou até à 39ª edição e que se repetia anualmente e que foi frequentado por centenas de especialistas de otorrino, não só de Portugal, como do estrangeiro, nomeadamente de Espanha e Itália. O pormenor, a riqueza da possibilidade de visualizar a anatomia do ouvido no Instituto de Anatomia marcou e ainda hoje marca gerações e gerações de otorrino. Quando se olha para a estante mais inferior, do lado direito, vamos encontrar alguns instrumentos que simbolizam uma área enorme dentro da otologia, que é da avaliação da audição. Os mais antigos exploraram múltiplos testes, utilizaram os diapasões que são introduzidos para avaliar a audição através de algum médico que tinha cultura musical, porque o diapasão era utilizado para afinar as orquestras de câmara,
e a certa altura vem transforma-se num instrumento que permite medir a audição. Com os diapasões conseguem-se fazer testes que permitem perceber se é uma perda da parte nervosa da audição, se é uma perda da parte de transmissão do sistema auditivo. Esta divisão é muito importante. Estamos a falar dos sucessivos colegas que se dedicavam a esta área irem aperfeiçoando os diapasões. Estamos a encontrar neste caso um diapasão altamente sofisticado que permite fazer as várias notas do espectro musical, que permite fazer variar com cursores a frequência e que, no fundo, eram tentativas para medir a audição. Temos em cima um diapasão gigante com cursores, temos em baixo, do lado esquerdo, um instrumento que parece uma corda de um violino, que se chama o monocórdio de Strucken, do início do século XX, e que tenta, com muito rigor, estabelecer a frequência, e esta corda, este daço, era vibrada ou com o dedo ou com um arco do violino. Ele permitia este instrumento não só medir a transmissão por via aérea, como, encostando a apófise mastoide, também conseguia dar informação sobre a via óssea. Do lado direito temos esta pequena caixa cilíndrica, que é um instrumento que faz um ruído. Faz um ruído e que é usado, foi inventada por este médico, o Barani. E o Barani utilizava este instrumento para criar um ruído que, no teste dos diapasões, no fundo, ajudava a ter a certeza que estávamos a avaliar o ouvido que nós queríamos. Mas o nome do Barani está gravado na otorrino, está gravado na história da medicina, sobretudo pelo ter recebido o Prémio Nobel em 1916 e pela sua contribuição para explicar para que é que serviam os canais semicirculares. No fundo, é ele que gera a teoria da estimulação calórica, que ainda hoje, na avaliação do ouvido interno, é efetuado, hoje em dia apoiado com toda uma tecnologia que permite registar os movimentos oculares e que tem a sua base justamente nos trabalhos de investigação deste grande médico. E assim agradecemos a todos terem-nos acompanhado nesta visita, em que se celebra os 100 anos da Clínica Universitária de Otorrino e merece um agradecimento especial em tudo isto aos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ao Instituto de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina, à Biblioteca e ao Núcleo do Património da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ao Museu da Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Para quem estiver interessado em contactar, deixe o e-mail que poderão contactar-me se assim o entenderem.